חברים וחברות, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana, Acharei Mot, é o trecho da Torá no Galut, na diáspora. Em Eretz Israel, eles já estão lendo Kedoshim. Nós aqui estamos atrasados justamente por não estarmos em Eretz Israel. Esta Perashá, ela versa sobre a pureza que deve ser alcançada assim pela pessoa, um objetivo excelso, maravilhoso, assim que nos permita amar, que nos permita viver em paz, perceber o esplendor da vida que está em nosso redor, em toda a sua luz e o incomensurável valor dessa luz que é a vida que Deus nos deu. Essa Perashá, ela foi escolhida quando chega Yom Kippur. Vocês sabem que nas datas judaicas é tirado um trecho da Torá falando para ser lido naquela data. Em Yom Kippur foi escolhido exatamente a Perashá Acharei Mot, quer dizer, o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, quando nós tentamos assim chegar a Deus de uma forma angelical, perfeita, altamente inspiradora. Tentamos assim merecer o perdão por tantos e tantos erros cometidos. O indivíduo, o nosso dia do indivíduo, ele é um dia sagrado. Todos eles, né? A Perashá é lida em Yom Kippur também, mas o dia em todos eles são sagrados. Pequenas, cotidianas coisas, tarefas assim que nós exercemos, o alimento que ingerimos, o modo com que nos conduzimos, tudo isso, eles podem diariamente ser comparados a atos mais solenes. A gente pensa que é uma coisa simples e tal, mas não é não. Atos importantes, como a gente vai numa sinagoga, numa mesa familiar, por exemplo, né, que se torna um altar sagrado. O nosso dia. O abate ritual, por exemplo, a shechitá de um animal para alimentação, também, citando como exemplo, ele tem um significado divino. No judaísmo não existe caça predatória. Isso aí é proibido, né? Os animais, eles são abatidos estritamente para o consumo, e é vedado, em várias vezes a Torá cita isso, comer a carne do animal com sangue, por de acordo com a Torá, o sangue é a vida, e aí, sendo a vida, torna-se sagrada, né? É conhecido no abate ritual, o kasher, a shechitá que é feita, que o especialista, o shochet, ele extrai todo o sangue do animal que é destinado à alimentação. O judaísmo, ele respeita, porém não rende tributo à morte. A morte é uma sequência da alma em outro plano. O morto, ele tem um respeito imenso. Ele é envolto em linho branco. Todos conhecem o trabalho da Hevra Kadishá, de cada entidade judaica pelo mundo, né? Ele é envolto no linho branco, simbolizando a pureza, assim tão puro como Deus o deu para nós, como nasceu, quando ele foi entregue, tem todos os seus rituais, ele é sepultado com
com as honras devidas para ricos ou para pobres, é igual, o caixão é exatamente igual, o corpo toca a terra de onde veio, né, de volta à terra, e a alma volta para junto do Criador que a tinha dado. Mas aí então rituais específicos cessam, diferente de muitas civilizações, na antiguidade principalmente, que era feito uma ritualística de 70 dias esperando e vendo, fazendo isso não. Nós fazemos os 7 dias, lembramos nós temos as nossas mismarotas no 30º dia, temos a de ano, tudo isso fazemos as orações específicas, mas o restante dos preceitos foram entregues ao homem para que com a integridade que a Torá nos mostra, viva com esses preceitos, dentro deles, né, significando um sentido muito importante. Temos um preceito judaico que é sobre a vida, né? Os sacerdotes, os Kohanim, olha a importância que tem. Enquanto em outros lugares eram colocados e tudo, com o trabalho, nossos Kohanim são dedicados aos vivos. Aos vivos. Eles sequer entram no cemitério, a não ser no sepultamento de entes próximos, que é um outro assunto, quando falece seu pai, sua mãe e tudo. Mas ele entra ali, né? Ele entra só e depois sai, não volta mais, não. Nem para 7 dias, nem para 30. O Kohen Gadol nem para isso se impurificava. Para ver a importância que tem essa vida e tudo. Temos uma manifestação divina aí, neste caso, um preceito judaico talmúdico chamado Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh significa uma manifestação para salvar uma vida, né? Ou se houver assim um perigo eminente, alguma coisa, nós temos o dever de fazer todo o possível para salvar aquela vida. É conhecido o preceito talmúdico, quem salva uma vida, salva a humanidade, isso muita gente salva. Mas isso é tão importante que a Torá, ela mostra que não existe a morte do espírito, existe a morte física. A morte física, né? A parte espiritual, não. Tem um caso chamado Karet, que é uma outra coisa, que seria a morte da alma, aí sim a morte do espírito, quando pessoas sabidamente, que sabem que é proibido, um desses preceitos aí, por exemplo, comer hametz em peso, a pessoa sabe, a pessoa tem todo o cachê em sua volta, mas propositalmente come, porque não faz mal eu comer isso aqui, né? Aqueles que não jejuam em Yom Kippur, que a não ser por doença, tudo tem né, as variações que podem permitir. Um doente, uma orientação médica, uma coisa e tal. Mas o cara que sabe que está íntegro e tudo, e não jejua porque não quer. Né? E relações conjugais no período da Nidá, menstruação da esposa, são infrações importantes, podem causar o Karet. Esse sim, seria Has Veshalom, Hashem Yatzilenu, Deus nos livre, a morte da alma, né? Como ensinam para nós
os Hachamim. Não é disso que nós estamos falando. O que, na realidade, estamos tentando mostrar aqui em Acharemot, aquela santidade, porque que ela é lida em Yom Kippur, a pureza, a inspiração que todos devemos ter, a gente tem que entender que temos quando existe até um risco, como eu falei agora, de alguém ter um perigo sério, a Torá nos diz que nós podemos, estamos autorizados a transgredir, assim, princípios básicos em todas as suas normas, se isso se traduzir em favor de salvar uma vida. Traduzindo-se isso em favor de salvar uma vida, tantos preceitos é obrigatório. Os guias espirituais de cada comunidade, tudo, eles têm que mostrar, não, vamos, precisa pegar o automóvel para levar ali, está mal, ao pronto-socorro, vamos pegar. Vamos fazer isso tudo que é a santidade da vida. A gente não pode, assim, colocar um mandamento, não, tá escrito aqui, e assim eu vou seguir isso. Fulano está mal, pode morrer aí, mas eu não vou deixar de cumprir este ou aquele mandamento, né? Então, olha, na mínima possibilidade, assim, de uma solução para salvar uma vida em casos extremos, em guerras, em enfermidades, situações urgentes, tudo isso é muito importante que a gente saiba fazer o que for preciso. O que for preciso, orientar todas as normas, temos que fazer isso ou aquilo e tal, e depois quando for entregue, aonde for, ou seja, no hospital, ou seja, onde for, voltamos a cumprir a nossa, desde que isso dependa, a salvação de uma única vida. Quem sabe, né? Quem sabe aquela vida que foi salva, pode ser, ninguém sabe o futuro, pode ser uma vida que foi salva, você descumprindo algum preceito, essa vida, ela pode ser de uma pessoa que no futuro vai cumprir todos os preceitos, todas as leis divinas. Quem sabe, né? Então, a Haremot é importante a gente entender, ler todo o trecho, é uma perashá pequena, ela é lida geralmente junto com Kedoshim, que vai se falar na próxima semana. Além de desejar Shabbat Shalom a todos, Haverim vechaberot, nós desejamos Chodesh Tov. Nós estamos entrando já no mês de Iyar. O mês de Iyar, neste ano, nós vamos comemorar o 74º ano da restauração do Estado de Israel. Eu uso essa palavra sempre. Eu aprendi com o saudoso professor Samuel Ben Shmuel. Ele dizia que Israel nunca deixou de existir. Não usava a expressão independência do Estado de Israel. Tá bom que usem por aí e tal. Quantos e quantas civilizações ao longo destes milênios quiseram destruir o povo judeu. Mas com fé em Deus e na nossa inabalável fé na constituição espiritual para o povo judeu, que é a Torá, nós sempre vamos sobreviver, porque é uma promessa divina que foi feita aos patriarcas, a Abraham, Yitzhak e Yaakov. E promessa divina, nós sabemos que ela perdura para sempre. Shabbat Shalom, Umeborach, Vechodesh Tov.